eu vou falar da aposentadoria para deficiente, primeiro porque eu passei por essa experiência, eu sou aposentada como deficiente por tempo, tá? É uma aposentadoria que hoje é concedida no administrativo, é menos de 1% ao ano. Então, é um nicho bom para um advogado que está começando, porque tem uma galera antes da reforma, que tem muitos... como que eu vou falar? Tem muita gente no auxílio... aliás, incapacidade ou aposentado por incapacidade, que é caso de aposentadoria para deficiente. Porque tem muita doença que não é doença do trabalho, é deficiência. Qual é a diferença? Vivi, você é topzera. Salve, Vivi, salve. Vivi maravilhosa, baita história de persistência. Gatona. Estamos chamando a Vivi de gatona aqui, viu? Cuidado. Eu trouxe o marido ali junto. Então, qual é o grande diferencial da incapacidade para a deficiência, tá? Um benefício por incapacidade, ele torna o segurado incapaz para o trabalho. E o benefício do deficiente, aposentadoria por tempo ou por idade, é aquele segurado que contribui e que trabalha, tá? Eu passei por essa experiência porque, a princípio, eu queria aposentar por invalidez na época. Não tinha reforma. E qual era o grande problema? Aposentar e não poder trabalhar. Né, porque eu me considerava ainda apta para o trabalho, e a partir do momento que eu entrasse com esse benefício, eu tinha que parar. Veio a lei, por quê? Porque nós temos uma lei que protege o deficiente, e como que temos uma lei praticamente que é universal essa situação, e o INSS não tinha esse benefício, porque todas as repartições, todos os órgãos, todos os locais, casas de show, tudo hoje tem que usar a lei do deficiente. O deficiente tem que ser tratado de forma diferente para que ele fique igual perante a sociedade. E uma das coisas é essa redução na idade, que na aposentadoria por idade, ao invés de 65, é 60 para homem, e ao invés de 60, 55 para mulher. No caso da idade, precisa ter os 15 anos de carência, ambos têm a carência, a idade e tempo, porém tem que ser na deficiência. E aí foi onde eu levantei essa lebre, porque na época, quando eu queria aposentar, eu não tinha os 15 anos na deficiência, porque muita gente, como eu, ficou deficiente ao longo da vida, da sua vida até laboral. Então, eu já tinha, assim, 20 e poucos anos de contribuição, fui acometida por uma doença que causou uma certa deficiência, né? Essa deficiência... Eu não tinha os 15 anos, falar, não posso aposentar, eu também não tinha idade para aposentar, eu comecei a trabalhar cedo. E aí eu fui estudar. E o que eu quero falar para esse pessoal aí, principalmente se tiver um pessoal novo, quando eu fui pesquisar, a maioria das pessoas diziam para mim assim, não, precisa ter 15 anos na deficiência, você não vai conseguir aposentar. Eu falei, não, gente, não está dizendo isso a lei. E eu li a lei, eu li o decreto, a lei complementar, depois o decreto. Eu falei, gente, em nenhum lugar diz isso. Por quê? O número da lei complementar? É a 142, né? E veio uma lei que, na verdade, é cópia da lei complementar. A lei complementar diz assim, que são 15 anos de carência, e aí é necessário uma perícia para dosar essa sua deficiência, nos graus, né? Leve, moderado e grave. E que depois vem um parágrafo, né? Embaixo, que é a aposentadoria por idade, 15 anos de carência na deficiência. Então, na deficiência é só na idade. Então, esse é o diferencial. Então, na hora que é tempo, uma pessoa que... Por isso que eu falo, tem muita gente que trabalhou aí 20, 15 anos e tem a deficiência, às vezes tem 2, 3 anos de deficiência e está lá com afastado por incapacidade e pode pedir uma revisão desse benefício, até porque a lei ela é nova. Né? A lei ela não é muito velha. Então, qual é importante? Isso é diferenciar exatamente o deficiente do incapaz para o trabalho, tá? E o INSS, como, né, a gente já falou de várias coisas aqui com relação ao PPP, a gente argumentou bastante, as provas, por isso que a gente está aqui, o INSS não está preparado para o deficiente. Ele primeiro não tem... O INSS não está preparado para o segurado. Pois é, se você considerar que o deficiente foi o último que chegou, sendo hoje o melhor benefício,
o INSS não tem preparo nenhum para o deficiente. Então, primeiro que a perícia, eu lembro isso quando o Carlos, numa aula dele, eu sou professora monitora, e numa aula, quando as aulas eram presenciais, ele disse assim... Você está aguentando o Carlos? Cara, eu aguento o Carlos. Mas 4 anos da minha vida. Ele já... Aquele humor. Não, mas não... que a gente passa a aula inteira levando bronca. Exatamente. Assim, eu passava a aula inteira levando bronca, né? Os alunos perguntavam, quem levava bronca era eu. Eu brincava com o Daniel, falei, segura aí que eu vou levar mais uma. Mas normal, né? Isso é para quem gosta. Então, veja bem, o Carlos falou lá para mim, lá uns anos atrás, falou, olha, não tem perícia para você. Por quê? Hoje o INSS te traz a perícia médica e a perícia social, são os assistentes sociais que fazem. E o que mais determina o grau da sua deficiência é a social. A perícia médica, ela é só tipo... Você vai falar se é deficiente ou não. Exatamente, que você e passa a primeiro... data do início que eles colocam, né? Isso. Por quê? Quando você chega na sala do médico, vou contar para vocês a minha experiência. Cheguei eu lá, né? E aí a gente tem aquela coisa que a gente fala, né, para o incapaz, né? Não vai arrumado, não sei o quê, não escova o dente. Sim. Mas isso não serve para o deficiente. O deficiente pode ir bem arrumado, ele pode ir bonitinho, não tem problema. É claro que se você for arrumado demais, você tiver uma deficiência nas mãos, vai falar que tem alguma coisa errada. Mas quando você chega na sala do médico, gente, o Paulo está quebrando todos os... Paulo tá comendo plástico. Ele está comendo... E faca, por favor. Ele está comendo o plástico aqui do negocinho. Então, você chega lá, o perito... Ele gosta de quebrar as coisas. Só me interrompendo. Eu estou com medo de... E foi até bom você trocar de lugar, porque a última vez que eu vi ele perto de uma lousa, ele quebrou a lousa. Ele tem com carinho, um tapinha tão carinhoso. Então... Deixa ele longe da tela. Mãozinha pesada. É perigoso. Agora é a vez da Vivi. Por favor. Mas passou a sua vez, agora é a vez da Vivi. Vou revelar os seus segredos mais obscuros. Mas voltando, o perito ele não está preparado para uma perícia para deficiente. Então, eu cheguei lá, tal, eu levei meu marido comigo, porque eu estava levando um monte de lâmina de ressonância, que é pesado, e a deficiência, né, a doença que me acometeu essa deficiência, ela causa problemas de equilíbrio. Então, eu cheguei, o guarda não deixa passar o acompanhante, todo mundo sabe disso, vai chegar lá, o acompanhante pode entrar? Não. Não adianta bater o pé, não adianta brigar, não adianta fazer escândalo que você não vai entrar. Se o advogado fizer aquele igual o nosso amigo fez, ele, de repente, até consegue entrar. Mas aí eu entrei, o guarda falou, eu levo as lâminas para você até a mesa. Levou lá na sala do perito, eu sentei, gente, o perito fez uma perícia comigo, assim, mais ou menos de meia hora. A única coisa que é a anamnese, seria o exame clínico, ele pediu para eu erguer os braços e ele pediu para eu levantar e dar um passo. Eu dei meio. Ele falou, pode sentar. Para ele já foi suficiente para ver que eu tinha aquela deficiência. Mas o que chamou a atenção dele, que foi o que você falou, ele queria ver qual é a data de início. Ele falava, cadê a data de início? Eu falei, não, mas está no relatório do médico. Você vê que o relatório que era contemporâneo, aquela data, não era o que ele queria um exame que trouxesse uma data de início. Então, o que é importante para o advogado orientar o cliente dele? É ter documentos, principalmente se essa deficiência for anterior à lei complementar. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é deficiente há muito tempo. Aí veio uma lei complementar, trouxe esse benefício, que é muito proveitoso e bom para o deficiente, e ele fala, como que eu vou provar? Essa é a grande dificuldade. É a grande dificuldade. Comprovar o início. Eu acho que uma grande dificuldade que o deficiente tem, tanto no INSS, mas principalmente no Poder Judiciário, no caso da apostadoria do deficiente, é saber diferenciar, que isso é da sociedade também, o que é deficiência, o que é incapacidade. Não é porque você é deficiente que você é incapaz. Então, mesmo. Nas perícias, nós estamos tendo muito problema com isso. A pessoa quer avaliar a incapacidade para o trabalho e não a deficiência. Mas você vê, né? É analisado pelo aquele IFR-BRA, né? Que é tem aqui, eu até trouxe aqui, tá? Que você pode pegar, é um índice de funcionalidade brasileiro. Então, o que o perito vai medir? Qual é o grau de impedimento que você tem perante a sociedade? É isso que o advogado precisa entender para poder passar isso para o cliente dele, porque normalmente os clientes me procuram
quando eles veem meus vídeos, eu tenho vídeos relatando a forma como me aposentei, como foi minha perícia, eles me procuram por causa disso. Falam, como que eu vou provar a minha deficiência? E às vezes os casos mais assim, você fala, isso aqui, tá beleza. Eu tenho um amigo que é deficiente na cadeira de roda, você fala, isso aqui não vai ter problema, né? Mas ele está no judiciário, porque o INSS barreirou. Entendeu? Barreirou por umas outras questões, mas você vê, o cara está na cadeira de roda. Então, é grave, a deficiência é grave, mas ele vai precisar até passar por uma perícia no judiciário, entendeu? Porque, às vezes, o que é óbvio não fica óbvio no INSS. E agora, imagina um cara com uma visão monocular agora, né? Que foi aprovada a lei em março, e aí começaram a me procurar, olha, tem visão monocular, tal, eu já entrei, que normalmente eles vão sozinhos, né? Sim. Aí eles assistem o vídeo, ele fala, eu vou fazer sozinho. Aí ele vai sozinho, coitados. Aí eles voltam lá, eu não consegui. Esse cara, eu teve um exemplo de um cliente que uma visão monocular, ele tentou uma vez, não tinha sido aprovada a lei da visão monocular ainda, mas ele foi considerado deficiente por conta dessa visão, que era um grau leve. E olha lá, eu lembro da lousa, eu era aluna dele, que ele deu tapinha na lousa. Então, veja bem. Rapaz, que tapinha. Então, gente, mas da onde vocês lembram, gente? Não tem gente Brasil todo lembrando. Olha lá, ó. Eu comprava aqui, lembro da história? Eu já ouvi falar dessa história. Mas vamos voltar. Então, qual é o grande problema? Esse cliente, por exemplo, ele passou antes da lei, foi considerado uma deficiência leve, mas ele não tinha ainda o tempo suficiente para converter essa aposentadoria para deficiente. Trabalhou mais um pouco, deu entrada este ano, após a lei, foi negada, disse que ele não tem deficiência. Então, gente, é incoerente, né? A própria instituição, uma hora diz sim, uma hora diz não, e aí ele me procurou. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que resgatar aquela perícia, concorda? Que já houve uma perícia que analisou e disse que existe uma deficiência leve. E qual é o grande problema dele? Que era, pelo menos, quando eu falei com ele a primeira vez, não tinha os documentos para provar o fato anterior. Aí ele achou um relatório médico lá, revirou as gavetas e achou um relatório que já trazia o grau de deficiência. E dizia que ele era deficiente. Então, qual é o ponto mais importante? Primeiro, ter os documentos, ter exames, mesmo que seja velho, mesmo que seja guardado em gaveta, tudo que comprove a deficiência e diferenciar a deficiência da incapacidade. O incapaz não pode trabalhar, entendeu? Ele faz tudo. Eu conheço um monte de gente que é incapaz para o trabalho, mas pega ônibus, anda na rua sozinho, vai em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar. O que é um deficiente? É quando ele encontra barreiras no meio que ele vive. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não pego ônibus, eu não ando na rua sozinha, eu não pego metrô, eu não estaciono, por exemplo, se eu vou num lugar, se não tiver um estacionamento no local, eu não posso ir nesse lugar. Então, é assim que você vai identificar uma deficiência, é entender até que ponto aquele problema da pessoa vai impedir que ela tenha uma vida normal na sociedade. Às vezes até tem indicado, né, Vivi? Tipo, exatamente. Uma escada, não posso fazer uma escada do tamanho X, senão isso eu não consigo. Mesmo. Então, dentro de casa mesmo, eu tenho mobilidade, sei lá, no banheiro, eu tenho que ter alguma coisa para segurar uma barra. Então, isso é importante. É importante até porque o perito, ele perguntou para mim isso, se eu fazia comida. Só que as perguntas vêm como afirmação. Você cozinha, né? Não. E parece que são perguntas bobas. Mas não são. Está contando pontos. Aí ele faz assim, você cozinha, né? Não. Mas nem se alguém te ajudar... aí se alguém te ajudar, você consegue, né? Não. Aí ele falou, tá, e como você faz? Eu falei, eu tenho empregado, eu sempre tive. E depois que fiquei doente, mais ainda. Aí ele fez uma outra pergunta assim, você anda sozinha na rua? Né? Falei, não. Mas, e se tiver alguém, se tiver que pegar um ônibus? Aí eu falei, indução, eu não... Né? É indução. Eu falei, eu não pego ônibus, nem acompanhada, porque eu não consigo subir no ônibus. Então, as perguntas, elas vêm de forma afirmativa, num tom de conversa e de brincadeira, porque ele dizia assim, ele sabia que eu era advogada, mas não previdenciarista. Sim. Você é advogada?
Você é tributarista, ganha dinheiro, né? Eu falei, não, eu não sou tributarista. Mas eu não falei o que eu era. Aí ele falou assim, eu conheço um amigo tributarista aqui em Santo André e tal. Eu falei, tal. Então ele fica naquele tom de descontração tal, e queria ir procurando o exame. Cadê o exame que fala? Aí eu falei, olha, pega a primeira ressonância aí de 2012, que você vai ver a data que foi diagnosticada a doença. Aí ele já acalmou, aí ele descontraiu, sentou e continuou conversando e fazendo várias afirmações. Então, isso é muito importante você passar para o seu cliente, porque o ponto mais importante para conceder esse tipo de benefício é a perícia. E passando pela perícia médica, você vai para a perícia social. E o que você deve levar numa perícia social? Faltou a perícia com o psicólogo, né? Que deveria ter, mas não tem. Deveria. Por quê? Para uma pessoa deficiente, o psicólogo é fundamental, gente. Eu falo por mim, por experiência, quando eu fiz a minha perícia com a assistente social, ela começou a me fazer perguntas que me levaram, eu me emocionei e comecei a chorar. Porque ela começou a lembrar coisas, porque eu era uma pessoa que não tinha nenhuma deficiência, e depois tive, e ela começou a lembrar e dizer para mim como era aquilo para mim. Ela estava atuando praticamente como uma psicóloga. E eu comecei a chorar, porque ela começou a mexer, como se tivesse aberto a caixinha de Pandora. E aí eu comecei a falar e falei para ela, desculpa, mas aqui ela já tinha avaliação do médico. Ela já sabia. Aí ela falou, ele colocou aqui tal coisa. E ela foi confirmando as coisas que eu tinha falado, mas ela não dizia o que ele tinha posto. E nem o que eu tinha falado. Ela perguntava, ela falava, é verdade, né? O médico colocou aqui. Então, o importante é você orientar o seu cliente nesse momento da perícia. E como que um advogado vai entender o que é uma deficiência? Eu falei isso para um colega um dia. Você quer saber qual é a minha deficiência? Eu vou te falar como que você vai experimentar ela. Quero que você amarra um saco do seu tamanho, uns 5 quilos na sua canela, uma caneleira, 5 quilos, que você coloque uns 3 quilos no seu braço, que você tome um copo de pinga pura, daqui meia hora eu quero que você saia na rua. E que você suba degraus, que você atravesse a rua, uma rua com farol, e ver o que você consegue fazer, sem ajuda de ninguém. Com certeza você vai encontrar barreira, porque você está com o seu estado alterado. Eu acho que, assim, a tua boa-fé não vai porque você tem que ficar provando. Você tem que ficar provando, é cansativo. E é desgastante, é constrangedor. É muito complicado. É traumático, e chega a ser até um trauma. Gente, no Brasil, a gente não tem um sistema único para comprovar a deficiência. Todos os órgãos que eu for, eu tenho que provar a deficiência. No INSS, para conseguir um cartão de estacionamento, eu tenho que provar. Para conseguir a isenção do IR, eu tenho que provar. Para conseguir uma carta para pegar um carro no PCD, eu tenho que passar por um médico perito, eu tenho que provar. O absurdo, por exemplo, do imposto de renda, eu tenho que passar pelo SUS. Eu tenho que passar por um médico do SUS para ele fazer um relatório e dizer que eu sou de deficiente. Rodízio, eu tenho que provar. Ou seja, para o rodízio eu tenho que provar. Então, você concorda que são várias etapas? Eu aposentei como deficiente, aí eu fui fazer meu cartão, precisei do relatório médico, agora eu estou tirando a minha carta do PCD, passei na perícia, preciso passar agora de novo no exame, e depois eu tenho que fazer um processo para conseguir a isenção do rodízio, e assim eu vou. Mas deveria ser uma única vez, né? Sim. Entendeu? Porque muitas pessoas, entendeu, têm deficiência e estão tratando como incapacidade. Porque a pessoa, ela tenta lá o benefício por incapacidade, muitas vezes ela leva um não, ela tem alguns anos de contribuição e ela está próxima, às vezes, de uma aposentadoria se ela usar o benefício da lei Deixa eu te perguntar uma coisa, de deficiente, sim. Você falou muito de não confundir a incapacidade com a deficiência. Tá? Mas e aquele que recebe o famoso auxílio acidente, que ele tem uma incapacidade parcial e permanente? Ele já não se enquadra como deficiente para a gente? Alguns casos, sim. Uma perda de membro, exatamente. Uma lesão grave, de pinçamento. Eu posso abrir uma aspas. Nós tivemos um êxito semelhante num caso, como você falou agora,
Alguém perguntou ali, e se não tem documento... e se não tem documento para provar, como é que faz? Nós pegamos um caso semelhante como esse aí de transformar o auxílio acidente em apostadoria, porque o rapaz não tinha documento comprobatório. Mas o que ele tinha lá em 83? A perícia que eu tô falando, a perícia matou, pronto, já tem uma prova pronta. A perícia faz prova. Tem duas perguntas ali. Perguntaram quanto tempo precisa de deficiência, no mínimo 2 anos, para uma aposentadoria por tempo, para poder iniciar um pedido de aposentadoria para deficiente. Tá. E para a idade tem que ter 15 anos de carência na deficiência. E pode continuar a vida laborativa normalmente. Pode continuar trabalhando, porque sou prova viva, estou trabalhando, continuo trabalhando. É que eu acho legal o conceito que o Carlos traz, porque o que acontece? As pessoas falam aposentadoria especial do deficiente e confunde com a do agente nocivo e periculosidade. Agente nocivo não pode trabalhar. Já foi para o sistema 709 do STF. Não vai poder voltar a exercer sua atividade que expõe, né, a risco à integridade física, né? Ou agente nocivo ou a integridade física. Integridade física dá para, como não existe mais hoje, dá para a gente continuar trabalhando. Sim. Agora, o Carlos traz um conceito legal, a aposentadoria especialíssima do deficiente. Então, ela não se enquadra nesse caso de especial. Inclusive, no YouTube, quando você digita assim, aposentadoria para deficiente, eu vi isso. Está muito lá, aposentadoria especial do deficiente. Não é? Gente, não tem nada a ver com aposentadoria especial. Mas tanto que o número dela que vem é 41 do UNB ou 42, que ele é uma espécie do contribuição e da idade. Me corrijam vocês dois aí se eu estiver errado. O deficiente que exerce uma atividade especial, ele também tem direito a uma conversão desse tempo para comum, para somar para o período. Isso é um ponto importante que eu ia falar. É que é assim, você não pode acumular as duas coisas, ou seja, a especial com aposentadoria para o deficiente, mas existe uma tabela de conversão. Então dá para converter. Dentro do decreto, qual é a minha orientação para esses advogados que estão chegando aí e esse pessoal que, de repente, vai para essa área. Analisa. Aí você vai ter que usar tudo que você já ouviu hoje aqui, que a Ana Júlia falou da contagem, da questão da atividade nociva especial. Então, assim, faça os cálculos. Calcule por idade, calcule por tempo, calcule a especial, converte a especial, verifica se tem fator, se o fator vai favorecer, se não vai. Em regra, a aposentadoria para deficiente é a melhor, não tem fator previdenciário, entendeu? Reduz a contagem de tempo, né? 33, 29 e 20... 23, não, 27. 23. Não, 33, 29 e 25 para homem. Homem 25, 29. Mulher 20, 24 e 28. Isso. Eu aposentei 24, peguei a moderada. Entendeu? Então é assim, o ideal, eu hoje, quando me procuram a pessoa que fala, eu tenho uma deficiência, eu falo, já trabalhou especial? Tá. Já fez isso? Aí eu pego tudo, faço. É quase que um planejamento, né? Ou seja, é você vender o subproduto. Sim. Tá, eu posso aposentar para deficiente? Eu falo, pode. O que você quer? Eu quero saber. Aí você tem que aplicar todos os cálculos, a leve, a moderada e a grave. Por quê? Precisa saber como que o perito vai enxergar isso. E se for na leve, ele vai enquadrar? Porque às vezes, olha só o detalhe, eu já tive casos em que eu faço o cálculo da leve e dá. Eu jogo para a média, eu não consigo, porque o tempo sem deficiência não conta um ano. Um ano não é um ano. Um ano é 0 ponto alguma coisa. Mas se tiver uma atividade especial, aumenta um pouquinho. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela é deficiente física. Ela nasceu com uma... O fêmur dela não nasceu na bacia. Nasceu fora da bacia. Ela tem um encurtamento de membro e sempre fez acompanhamento com a ACD, tá? A gente foi até ver a parte de habilitação, de PCD para ela. Ela nasceu com a deficiência. Ela trabalha, hoje está trabalhando comigo, mas já trabalhou em muitas empresas. Essa comprovação da deficiência, o início dessa deficiência
Vai ser comprovada de nascença. Aí é aposentadoria. Aí é de nascença. Então, Isso. ela tem desde que ela nasceu. Isso. Então, nós já tivemos isso num processo como esse, que foi o pessoal perguntou, não tem provas, como é que faz? A prova estava no CID. O CID, eu não me recordo qual era a doença lá do São Francisco, e estava lá o CID tal, doença congênita. Então, só ali já, desde a tela já... Não, maravilha. E a pessoa que tem carta PCD? Porque o pessoal que está assistindo a gente deve conhecer muita gente que comprou carro com isenção. Então, essa é uma boa túnel do carpo, doença da coluna e tal. Ligamento de joelho, né? Eu nunca fui atrás. Eu tive rompimento de ligamento de joelho. Tem. Agora virou festa. Agora, eu te pergunto, essa pessoa que teve, você está passando por toda essa situação, mas essa pessoa que teve a sua carta, habilitação PCD concedida, passou por uma perícia. Sim. Ela é estadual ou federal? Tá. Chegamos num ponto importante. Antes eu vou responder só ali a pergunta. Meu marido fez a pergunta lá e falou: se o cartão de estacionamento serve para usar em qualquer lugar. Aquele cartão de deficiente, aquele que você vai lá na prefeitura e tira, leva um relatório médico, leva um formulário para o seu médico preencher, serve para qualquer lugar, inclusive para fora do Brasil. Eu estive na Disney, levei meu cartão e usei esse benefício do estacionamento lá. Aquele símbolo, gente, da cadeira de roda é um símbolo que representa o PCD, né? É universal. Eu já ouvi de um manobrista do estacionamento que falou para mim assim, é só para quem está na cadeira de roda. Eu falei, moço, pelo amor de Deus. Os caras são gênios. Gente, né? Vocês não têm noção de que passa um deficiente. Para estacionar, parece que o cara é dono da vaga. Eu vou pagar o estacionamento, mas para ele me dar aquela vaga do deficiente, eu tenho que quase que socar o cartão na cara dele. Então, são dificuldades do deficiente, tá? Eu vou responder já. Fora todas as dificuldades apontadas pela doutora Viviane, temos a dificuldade de encontrada para sua concessão. Ele está com dificuldade no RPS, no regime próprio. Então, mas agora também está para o regime próprio. Mas tome cuidado com o teto do INSS. Porque fica amarrado ao teto e, às vezes, quem está no regime próprio tem a possibilidade de aumentar o valor. Eu não sou expert no regime próprio, mas eu sei que, às vezes, eles contribuem com valor acima do teto. Então, precisa fazer o cálculo. É a Tarine, né? A Tarine vai falar disso, porque, assim, o servidor, ele contribui acima do teto, se eu não estiver enganada. E a aposentadoria, essa aposentadoria dentro do INSS, que é o regime geral, ela respeita o teto, ninguém aposenta acima do teto. Toma só cuidado com isso. Aí tem, Vivi, pessoa perdeu a audição de um ouvido. Ele é considerado deficiente? Eu vou responder essa pergunta para essa pessoa e para todo mundo que fizer uma pergunta desse tipo. Gente, a única pessoa que vai poder dizer se essa pessoa é deficiente ou não é a própria perícia. E a pergunta que você vai fazer para o seu cliente, qual que é? Até que ponto esta perda da audição atrapalha a sua vida em sociedade? Eu acredito que atrapalha alguma coisa. Imagine esse cidadão na rua... de disputar o mercado de trabalho com o outro. Sem um aparelho auditivo, às vezes ele não pode usar, vem um ônibus, vai atravessar a rua, se ele buzinar, você não ouve, te atropela. O que é aquela deficiência é um impeditivo na sua vida social? Que impede, porque assim, esse índice de funcionalidade, ele tem 57 atividades, são as perguntas que o perito vai fazer. E ele vai numerar 25, 50, 75, 100. Quanto menos for a numeração, 25, mais ele necessita, é mais grave a deficiência. Tá? Aí, voltando à sua... A habilitação PCD. Quem faz o PCD. Aí a pessoa fala assim, eu tirei PCD, eu sou deficiente. Para aquilo você é. Para tirar o seu carro com isenção, para ter a sua carta especial. Alguns conseguem o cartão de estacionamento e o rodízio. Outros não. Eu tenho uma conhecida que tem um carro tirado no PCD, ela tem problema de... Tudo do carro? Não, ela tem artrose, alguma coisa assim, por causa da profissão, e conseguiu o carro, mas ela não tem direito ao cartão de estacionamento e ela também não tem direito ao rodízio. Por quê? Porque não impede ela para nada. Ela é quase uma incapacidade, mas a lei traz que pode. Então, neste caso, nem todo PCD
vai conseguir aposentar como deficiente. Por quê? A pergunta é, de novo, a mesma. Até que ponto? Quando você for juntar a prova, o que você deve juntar? A carta especial, a compra do carro, a compra de... Gente, tudo é prova, então. É prova. Tudo é prova. Tudo que você usa. Por quê? Se você barreirar no INSS, na hora que você judicializar, se você juntou no INSS e disse não, se você judicializar, você consegue provar. Se você conseguir provar, por exemplo, eu uso órtese. Eu uso órtese na mão, eu uso órtese no pé e eu uso órtese no dedo. Então, eu comprei isso, eu tenho nota. Eu posso fotografar esses aparelhos. Quando eu fui para a minha perícia com assistente social, eu fotografei o meu banheiro, tem uma barra, eu tenho puffs que eu uso no quarto, no banheiro, que é para eu poder me trocar, porque eu não consigo me trocar de pé. Meu marido tem um carro, que não é um carro, é um ônibus, né? Porque é um Jeep. Então, eu tenho 1,58 m, eu não uso salto, eu não consigo subir no Jeep se não tiver um banquinho. Ele tem dentro de um carro um banquinho, onde eu subo no banquinho, ele me ajuda e eu subo no carro. E nos dias que eu não estou tão bem, eu ainda preciso da ajuda dele para colocar a perna dentro do carro. Então, é assim, isso tudo fez prova para mim. Eu fotografei tudo e levei na minha pastinha quando eu mostrei para assistente social. Falei, tá aqui, ó, isso aqui tudo eu uso na minha casa para ajudar. Então, como que é feita essa análise? Como você cozinha? Você é uma pessoa normal. Eu vou lá, pego a panela. Eu não posso usar uma panela de barro, eu não posso usar uma panela de ferro, uma panela de inox, isso é uma panela leve. Preciso de alguém para segurar a panela. Então, a pergunta é feita se você consegue, se você precisa. Quanto mais ajuda você precisa, mais grave a sua deficiência. Se você consegue adaptar ao ponto de você suprimir aquela falta, é onde você acaba, às vezes, perdendo na perícia. Eu vou te fazer uma pergunta. O legal é ser bem objetivo também, né? Você consegue cozinhar? Não. Não. Você dá ajuda de alguém? Não. Isso mesmo. Objetivo. Não sei o quê. Sim. Eu oriento isso, gente. Não fale muito e preste atenção na pergunta do perito. Tem mais uma pergunta ali. Antes que suba, eu já ouço você. A perícia social pode ser evidenciada a negativa do direito pela conclusão da ausência das limitações. Santo Jesus Cristo. Vamos lá de novo. Bom dia. Na perícia social... a do Marcos, é isso? Marcos Tavares. Bom dia. Na perícia social, pode ser evidenciado a negativa do direito pela conclusão da ausência das limitações sociais ante a condição financeira elevada? Tem um recurso no GEF exatamente sobre isso. Olha, o GEF não tem essa perícia multidisciplinar. Isso é uma dica, tá? Não entra pelo GEF, porque você não vai conseguir aferir. Provavelmente não vai ter. Então, o ideal é você pode mandar direto para o federal e fundamentar em cima disso, que o GEF não traz esse tipo de perícia. Tem uma súmula do GEF. Tem. Inclusive, o Carlos dá isso na pós. Tem uma Ele fala disso na pós. Então, eu acho que é a 71. A condição financeira para esse tipo de aposentadoria não tem nada a ver. Tá? Não interfere em nada. Não pode confundir com o LOAS, o BPC, né? Sim. Que tem o BPC para o deficiente. Então, é usado um outro critério. Parecido, tá, gente? Deficiência é tudo deficiência. Tá? Faz a sua pergunta, Jeff. Não, eu só quero entender mais, porque eu tenho, além da minha esposa, eu tenho um amigo, ele é biamputado, de os dois pés, né? Na verdade, da canela para baixo. Numa mão ele tem 4 dedos também. Nasceu com uma deficiência congênita, teve que amputar uma perna com 4 anos, um pé com 4 anos, e o outro ele amputou com 20. A gente conversou muito, a gente passou toda a fase da adolescência, tirou carro, tirou carta, começou a dirigir, era maltratado, era zoado, aquelas dificuldades, né? Que você já conhece. Ele ainda fala, Selma, cada 2 anos eu tenho que passar pela perícia do médico para provar que eu não sou uma lagartixa, que meu pé não cresceu. Porque eu sou triste, amputado. Né? Aí você falou que existe uma perícia física e uma perícia psicológica. Né? Essa não existe, não acontece. Não, tem uma na teoria, social. Na teoria, na prática não... Esse amigo meu, se ele botar 2 calças, se ele botar uma calça, você não fala que ele é deficiente. Porque aparentemente... Só que quanto mais tempo ele trabalha de pé, quanto mais tempo ele faz as coisas, mais ele vai gerar problemas. Ele não tem articulações do tornozelo e isso vai dificultando cada vez mais a vida dele. Como é que dá para mensurar
se eu tenho uma deficiência física como a dele, eu ainda estou refém dessa deficiência social para comprovar a deficiência física, para eu ter direito a me retirar antes do trabalho? É que eu falo, eu chamo isso, né? Assim como a deficiência que aconteceu comigo, a minha hoje é aparente, mas para muitas, eu falo que é a deficiência invisível. São 10% da população brasileira que deficiente, você não né? vê. Por exemplo, se você me vê parada ali, você não fala que eu tenho alguma coisa. Eu já passei por essa situação, por exemplo, eu fui tomar uma vacina no posto e ela, na época que aquela H1N1, lembra? E eu estava no hall lá dos especiais, ela falou assim, mas você não tem nada? Aí eu falei que eu estava arrumadinha, né? Sou advogada, eu ia para o escritório. Aí eu falei que a senhora quer que eu tire a minha bota, a meia fina e saia caminhando para a senhora ver? Aí a outra já estava preparando, mas uma das enfermeiras encasquetou, porque eu estava muito arrumadinha, muito bonitinha. Mas isso é um problema que o deficiente enfrenta numa fila. Diariamente. Você pega uma fila, gente, eu peguei uma fila uma vez, dentro da Lojas Marisa, e eu travei uma discussão com uma senhora, porque as próprias pessoas, por exemplo, o caixa, ele tem o dever de chamar quem está na fila especial primeiro, mas ele não chama. E aí, quando ela não me chamou, eu fiz assim, moça, você não vai me chamar? Aí a mulher falou assim, mas o que você tem? Oxi. Aí eu, né, tipo assim, subiu aquele sangue, assim. Aí eu falei, não vou responder, não vou responder. E a mulher ficou falando. Eu olhei para trás e falei para ela assim, ó, eu sou portadora de esclerose múltipla, tá bom para a senhora? Aí ela falou, meu marido morreu de câncer faz 8 meses e eu estou sofrendo. Eu falei assim, então, mas foi o seu marido. Eu falei, a senhora quer trocar de lugar comigo? Aí ela ficou quieta. Então, isso é um problema que a gente enfrenta na sociedade. Esse caso do seu amigo, como ele vai provar? Vai começar a juntar prova. Como que ele vai juntar prova? O dia a dia dele, cara. Como que é na casa dele? Se ele não tem um monte de membro, como que ele faz as coisas? Eu tenho certeza que ele tem dificuldades, desafios para fazer as coisas. Enquanto é jovem, ele ainda não demonstra, né? Então, ele supera isso. Acontece que é assim, ó, eu ouvi isso da minha fisioterapeuta, que a minha mente era muito rápida. E o que eu estava fazendo com o meu corpo? Quando eu estava perdendo o movimento, a minha mente é tão rápida que eu estava arrumando alternativas de outras formas. Ela falou, está errado, você precisa recuperar o que está perdendo, fortalecer o que está perdendo para não perder mais. Por quê? Porque a mente da gente é muito dinâmica. Gente, faltou um movimento, quando a gente vê gente sem braço, sem perna, que faz um monte de coisa, você fala, como que essa pessoa consegue? Porque a mente da gente é muito rápida e a gente consegue vencer quase todas as barreiras. Isso faz você menos deficiente do que você é? Não. Não, porque as barreiras, elas existem. Sim. Entendeu? Então, a grande sacada é quando você, advogado, você, procurador, que vai conversar com o seu cliente, que diz para você que senta na sua frente, que aparentemente ele não tem nada, e ele diz assim, ó, eu sou deficiente, ouve a história dele. Ouve a história dele, analisa, pega a carteira, conta todo o período dele, verifica quais os tipos de aposentadoria que ele pode ter, entendeu? E conversa com ele como se você fosse um perito. Fala, se eu fosse um perito, eu vou te entrevistar aqui. Como que é a sua vida? Como que você faz para ir um ponto que pega muito... Tem, não, acho que a portaria, não vou me recordar agora, que tem o questionário que é feito no INSS, então você pode até já antecipar. Mas o índice de funcionalidade traz lá as perguntinhas que serão feitas. Isso. Inclusive, eles perguntam com relação a como é que você faz para se trocar, para tomar banho, até a vida sexual, tá, gente? Até a vida sexual. Porque tem deficiência que causa barreira impeditiva. Ali tem uma pergunta. Essa pergunta da surdez unilateral é tão importante que há discussão até para ingresso em cargos públicos por concurso. Acho que varia bastante e a explicação... tá, obrigada. Nem precisa elogio. Obrigada, é o Carlos, eu conheço ele. Também conheço. Não tem mais pergunta não, né? Então, na realidade, é o seguinte, gente, o importante, entendeu, é você conversar com o seu cliente e, na hora, orientar, principalmente para deficiência invisível,
como exemplo que o Jeff deu, a própria esposa, né, que tem uma deficiência, quem que vê? Que você também não vê, mas ela sofre muito. E eu tenho certeza dores, disso, assim, eu tenho certeza. Que criou uma artrose grave no fêmur e vai ter que operar algum dia. Sim. Ela continua trabalhando, ela contribui. Então, o que ela é? Ela é uma deficiente. Talvez não seja num grau moderado ou num grau grave, mas é uma deficiência leve, que reduz como que eu vou dizer a condição de vida, a qualidade. Hoje, por exemplo, eu faço tudo, tá, gente? Eu viajo, eu vou para vários lugares, mas eu não faço um monte de coisa. Você tem impedimento. E eu não faço se eu estiver sozinha, principalmente. É uma vida normal, mas com impedimentos. E se eu estiver sozinha, eu vou fazer menos ainda. Então, toda vez... Eu fui marcar uma consulta com o dermato esses dias, e a minha pergunta, eu liguei e falei assim, como que é para estacionar? Ela falou, tem estacionamento próximo do outro lado da rua. Eu já cortei. Era um lugar bom, mas eu não podia ir, porque eu ia sozinha. Aí eu liguei para outro. Tem onde estacionar? Ela falou, dentro da clínica já tem. E eu sempre pergunto se tem escadas, se tem subida, se tem elevador, entendeu? Outro dia eu fui tirar sangue, no lugar que tinha uma escadaria, eu falei, eu não posso subir. Aí, não é que eu não posso, eu até posso, mas vou levar uma vida para subir, eu vou ficar extremamente cansada, e aí eu vou sofrer aquilo. Aí ela desceu, a enfermeira, para coletar o sangue. Então, qual que é a grande pegada da incapacidade para o deficiente? O deficiente leva a vida normal, entendeu? Mas ele tem barreiras na sua vida dentro de casa, na sua vida na sociedade, e existem as barreiras externas. O que a sociedade traz que vai te barreirar? Entendeu? Então, isso é importante orientar um cliente na hora que ele chega para você, conhecer da deficiência dele, deixar ele falar e orientar na hora da perícia. E fala para o cidadão, cata tudo que você tem, tudo que você usa para te ajudar no seu dia a dia, pede para ele escrever, sabe, como que ele faz para tomar banho, como que ele faz para sair. E aí, se você quiser experimentar a deficiência dele, use esses recursos, igual eu dei o exemplo da minha. Coloca lá as caneleiras e vai entender a deficiência do seu cliente. Foi isso que eu falei para um advogado, que ele queria provar no judiciário, claro, que ele tinha que enfrentar aqui a parte técnica. Só que a parte técnica, nós, advogados, sabemos fazer. Mas como que normalmente o deficiente ele não sabe relatar? Um médico me disse isso uma vez, falou, você é uma paciente que consegue relatar sintoma. A minha maior dificuldade é entender sintoma, porque a pessoa não consegue falar. Então, ela vai falar mais ou menos aí prova da situação. Se você provar da situação, você vai conseguir fazer um bom requerimento, você vai conseguir fazer um bom recurso, uma boa revisão, e você vai conseguir tocar, entendeu? Entender a dor do cliente, que é o que o Carlos diz sempre, entenda a dor do seu cliente, até para fazer um vídeo, até para poder divulgar, para fazer a captação do cliente. Qual é a dor do deficiente? É a barreira que ele tem perante a sociedade. E entender que muitas vezes tem muito deficiente aí por incapacidade, sendo hoje o cálculo da incapacidade um dos piores para esse pente fino. Aliás, né, Vivi? Agora, tá ligado? Não, era só para ficar olhando para mim. Aliás, né, Vivi, se a gente for olhar assim, a gente tem hoje no espectro da gente analisando a emenda 103. Ei, som? Foi? Eu acho que foi aqui. Tem que falar, tá? Tem que falar para o Carlos comprar outros equipamentos, tá? Passa esse recadinho lá para ele. Mas se a gente olhar mesmo no espectro principalmente emenda 103, gostei muito desse ponto que você tocou. Oba! Pimenta ainda? A gente tem a pimenta ainda. Sair aqui para comer mais, né, gente? Para manter essa pochetinha aqui é muita coisa. Esse corpinho. Por isso que eu tenho que ganhar bastante. Hoje a gente tem como pior benefício, claro que em termos de valor. Olha como é contraditório. Hoje o pior benefício é a aposentadoria por incapacidade permanente. Eu falo que eu ainda
tropeço na língua. E o melhor é a aposentadoria pro deficiente, tudo em questão de valor. Mas olha a linha tênue que essas duas pessoas estão. E é uma linha tênue que eu acho que você falou muitas coisas que deixou isso muito claro, que quando a gente está falando em deficiência, é diferente de incapacidade. Isso mesmo. Lembra o que diz a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência? É a pessoa que, encontrando barreiras que em competição com outras que não têm essa mesma, entre aspas, limitação, ela vai sair prejudicada. Isso mesmo. Ao passo que a incapacidade, ela demonstra aquilo que a pessoa não consegue temporariamente ou então permanentemente para o trabalho. Entendeu? Então é assim, a aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela veio para suprir esta barreira. A indiferença. A diferença de... Lá em São José, eu sou voluntário numa associação chama AFLAP. Quem conhece aí, dá um viva. Hoje vocês estão muito quietinhos aí, viu? Vocês estão com sono? Não, eu só vi aqui Vivi maravilhosa, Vivi gatona. Mas tá, né? Fantástico, excelente. Que é uma associação que dá apoio àqueles que nascem com fissura lábio-palatina. Né? E é muito engraçado que não se constata no INSS de jeito nenhum essa deficiência. Porque, claro, às vezes tem só fissura labial, que é a menor parte dos casos, que é estético. Sim, mas a questão do psicológico. Palato, que aí altera a fala. Isso. Olfato não, o ouvido, a audição. A oiça, que nem diz minha avisa. A oiça. Mas é importante e trazer, eu acho que foi uma sacada muito legal, porque você trouxe a experiência de quem passou na prática. E não é a prática da advogada, não, porque a advogada não ia entrar lá. Não. Você acha que aqueles peritos deixam entrar? Atuou em causa própria. Eu vou falar. Gente, ela deu dica de como responder a perícia. E eu vou dar uma dica mais importante. Nossa, agora a cereja do bolo para terminar. Agora segura essa mulher, gente. Essa é uma dica que já foi falada nas perícias por incapacidade. Mas olha só a sacada. Eu fiz a perícia, o perito falou, tudo bem, pode sair. E eu estava com aquela pilha de lâminas que eu disse para vocês que o guarda levou até a mesa. Ele falou, pode ir. E a pilha de lâminas lá das ressonâncias estava lá. Eu levantei e falei para ele assim, eu posso chamar meu marido para vir buscar as ressonâncias? Ele estava esperando. Ele sabe o que ele falou? Eu levo para você. Levantou, pegou as lâminas e levou até lá. Então, vocês percebem? Para um perito, tudo é motivo para ele dizer um não para você. Para entender que você não é tão deficiente assim como você está dizendo que é. E até porque os peritos têm aquela coisa da incapacidade, né? Aquela coisa de que o deficiente é incapaz. Não, eu sou deficiente. Isso aqui é porque a deficiência ela é permanente. E, aproveitando, tem um artigo, até anotei esse artigo. Lá vem a dica. Que ele fala assim, ó. É o artigo 70 do decreto. 70H. Que fala de você ser submetido a uma nova avaliação. Aí a pergunta que eu faço aos doutores aqui. O deficiente foi aposentado por deficiência, eu no caso, a perícia me chama para me avaliar. Gente... Uai, Vivi, às vezes você encontrou um milagre por aí. Mas é o meu amigo deputado que não virou. Gente, não, mas é assim, ó, o tempo rege o ato. Eu já fui aposentado, já contribuí, eu já tive o benefício. E se vier um remédio e cura a esclerose múltipla e volta meus movimentos, eu vai me desaposentar? Vivi. Não, gente, está na lei isso. Ninguém lê esse artigo, mas está na lei. Dizendo que o deficiente fica sujeito a passar numa perícia depois de aposentado. O cara que contribuiu e teve a benesse da lei. Existe, né? Ele teve a benesse da lei, que favoreceu o tempo, a idade, que reduziu, mas ele contribuiu. Ele era deficiente quando ele aposentou. E aí, agora... Verdade, é verdade. Legal.
Então, eu vou para o pente fino, estão dizendo que vão tirar minha aposentadoria? Olha, Vivi, você sabe que nada é impossível, né? Mas, gente, está na lei, hein? Ninguém fala disso, mas está na lei. Olha lá, e não para, né? Gata, gatona. Vivi, maravilhoso, Vivi. Nossa, obrigado, gente. foi assim, a gente apresentou o melhor benefício, com a melhor experiência, com... Não posso falar que o maridão tá aí, que é a pessoa mais gata da noite. Tem só uma pergunta. Vai soltar ali, os tá? cachorros em cima de você lá, que lá deu bom. Ó, ele perguntou qual é a lei. A lei do deficiente é a 13.146, tá? Que ela é uma cópia da lei complementar 142. Depois veio um decreto 845 que regulamentou a conversão, que está no 3048, no artigo 70F, parágrafo 1º. Ele fala da conversão quando você tem período especial, e o 70E fala da conversão do deficiente, que é quando você tem um período sem deficiência, um período com deficiência, quando existe o agravamento da deficiência ou a redução, porque existem essas conversões. Está tudo no decreto 3048, gente. Show de bola, showzinho. E